Voltando à nossa última parte da aula sobre teoria dos fatos jurídicos, recapitulando, eu entendo que são muitos conceitos que tem um gênero, né, que é os fatos, e esse gênero tem divisões, espécies, então isso acaba confundindo, né? Importante lembrar, nem todo fato é um ato, né? E nem todo fato tem repercussões no mundo do direito. Então, nem todo fato é jurídico. Esse é o primeiro ponto que nós temos que entender. Os fatos jurídicos eles estão divididos entre os ordinários e os extraordinários. Então, o fato jurídico ele está tratando de um elemento em sentido estrito, né, que tem repercussão no mundo, né, na sociedade, né, no mundo jurídico, mas que decorreu, né, de um acontecimento natural. Né? Nem toda chuva torna-se, né, gera um fato jurídico. Então, a chuva só vai ser um fato jurídico se a situação causada pela chuva promover, né, repercussões no sentido que uma indenização, gerar o direito a uma indenização, né, ou causar mortes. Veja, se uma pessoa morre, extingue a personalidade, mas também você gera efeitos pós-mortem, né, os direitos sucessórios. Né? Uma pessoa que tem um imóvel destruído por uma chuva, essa pessoa tem seguro, né? Garantir um seguro no imóvel. Então, a chuva, independente da ação do homem, né? Destruir um imóvel, logo será um fato jurídico, porque a pessoa ela vai buscar uma reparação via, né, acionando um seguro por conta de um sinistro. Né, e assim por diante. Então nós temos os fatos jurídicos em sentido estrito, né, estrito sensu falando, né, que estão entre ordinário e extraordinário. Então o extraordinário, tempestade, terremoto, desabamento, né, enfim. E nós temos os fatos jurídicos decorrentes de uma ação humana, em especial. Precisou preponderantemente de uma ação humana. Os fatos jurídicos humanos são chamados de ato jurídico em sentido amplo. O ato jurídico, né, ou fato jurídico humano, ele está dividido em dois. E aí é o que eu queria falar nessa última parte. Nós temos os fatos jurídicos lícitos, né, que estão em conformidade com a ordem jurídica. E nós temos os fatos jurídicos ilícitos, que violam a norma jurídica. Ele nega o direito positivado. Logo, poderá ter repercussões, né? Gerar, seja ações de natureza penal, cível ou administrativa, né? Dependendo do sujeito, né, que nós estamos envolvendo. O nosso Código Civil, né, de 2002, ele conceitua, ele traz o conceito, né, desse ato que é ilícito. Então, o artigo 186 chama, né, aquele que, por ação ou omissão voluntária, ele se omitiu voluntariamente, ele deveria agir e não agiu. Isso é uma omissão. Por negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então, o ato ilícito está aqui descrito, né, no artigo 186 do Código Civil. É uma ação ou uma omissão. E aí eu trouxe aqui um caso concreto, né, que está bastante escandalizado na Bahia, de uma pessoa, né, vou aqui abrir a notícia para vocês, né, uma pessoa que dizia ser jurista, mestre, doutora e pós-doutora em direito. Ela foi, né, está sendo investigado que talvez ela não seja nem graduada em direito, nem mestre em direito, nem doutora em direito e nem pós-doutora em direito. Né? Essa notícia está repercutindo na Bahia. Essa
pessoa aqui, né? Eu dei uma olhada rapidamente no currículo dela e já podia perceber várias inconsistências. Por exemplo, ela disse que ela é graduada em Direito pela Federal do Maranhão. Não tem nenhum nome da monografia, que é comum você colocar no seu currículo. Aliás, você deve colocar no currículo, nem o nome do orientador. A Universidade do Maranhão já emitiu, né, uma declaração que ela nunca estudou lá. E é fácil, né, gente? Só você colocar o CPF, ver se a pessoa está registrada. Ela disse que é mestre em Direito pela Federal de Santa Catarina. Nunca estudou na Universidade Federal de Santa Catarina. E o pior, a pessoa que ela disse que orientou ela, o nome do professor que ela disse que orientou ela, já havia morrido. E outra, ele nunca terminou o doutorado. Então só pode orientar no mestrado se você for doutor, né? O orientador de um mestrando tem que ser doutor. Não existe, né? É facilmente descoberto, né? De verificável. Ela disse que fez doutorado em administração pública na Federal da Bahia. A Federal da Bahia já emitiu, né, dizendo que ela nunca estudou lá, que ela nunca fez nem graduação, nem mestrado, nem doutorado. Então, mais uma informação falsa, né? Ela disse que fez pós-doutorado em Direito Público, né, na Federal de Pernambuco. A Federal de Pernambuco já emitiu também uma declaração, né, que ela nunca estudou lá, né, que ela não tem nenhum registro dela naquela universidade. Essa pessoa, ela coordenou um curso de Direito de uma faculdade grande na Bahia, né, ela coordenou uma faculdade grande na Bahia, uma das mais tradicionais. Eu quase estudei nessa... Eu não vou falar o nome aqui porque não vem ao caso. Mas eu quase estudei nessa faculdade. Né? Ela era uma das faculdades mais tradicionais do estado, das privadas. Né? Eu acabei passando na pública e fui estudar na pública. Mas eu... Enfim, não vem ao caso. Ela deu aula até em mestrado. Né? Para dar aula em mestrado, ela tem que ser doutora. E ela sequer é graduada, pelo que está sendo investigado. Ela foi descoberta? Algumas ex-alunas descobriu que as suas monografias, que é um trabalho autoral, existe uma propriedade intelectual, direito de propriedade intelectual sobre o resultado de uma monografia, de um trabalho que é publicado, né, que é apresentado. Essa pessoa, né, que está sendo acusada dessas inúmeras fraudes, ela plagiou, ela publicou trabalhos acadêmicos sem fazer referência, né, às autoras e publicando em nome próprio. Então, a partir daí foi desencadeado, né, uma série de investigações que observou que ela não é, talvez ela não seja nem mesmo jurista. Eu fiquei assim abismado, porque é aquela pessoa, né, que por conta da branquitude, né, de ser branca, né, uma aparência, né, de madame, de patricinha, a sociedade ela sequer não desconfia que aqueles nem verifica. Porque é dever de uma instituição de ensino superior verificar a vericidade dos documentos, né, que ali apresenta. E investigar a vida também. Né? Você vai contratar uma pessoa, você não vai investigar a vida dela. Então, já você tem uma boa aparência, aqui no Brasil tem uma boa aparência, você, né, ser branco, né, já é um meio caminho andado para você não gerar nenhum tipo de desconfianças, né? Veja, uma ação, né, não foi uma omissão voluntária, né? Eu estou falando aqui de uma situação que é um fato jurídico ilícito, porque violou as normas, ela falsificou documentos, ela violou a propriedade intelectual, né? E isso pode gerar uma série de repercussões, né? Tanto da faculdade, a faculdade pode processá-la, mas também os estudantes podem processar a faculdade. A faculdade que não verificou, foi uma omissão da faculdade, né? Ela coordenou, gente, uma faculdade de direito sem sequer ser formada, talvez sem nem ser formada em direito. Houve uma omissão aqui voluntária da faculdade, por negligência ou imprudência, né? Não verificou quem era aquela pessoa. Então veja que o ato... Pessoal, ela orientou pessoas, então assim, alguns estudantes viraram bacharéis em direito com a assinatura dela. E aí, vai ser anulado?
é uma pergunta que eu faço para vocês. Ela deu ela ministrou aulas, ela participou de bancas de mestrado, sem sequer ser doutora. Pessoas viraram mestres com a assinatura dela, porque você é avaliado. Então essa é a pergunta que eu deixo para a aula, para vocês, no caso, pesquisarem. A repercussão desse ato ilícito vai anular, né, outros atos que decorreram desse pressuposto fático, que aí é um fato claramente humano, né, no decorre da natureza. Ela diz que apresentou, ela se autoafirmou, ela se apresentou enquanto jurista, mestre, doutor e pós-doutor em direito. Já se desmentiu o pós-doutorado, já desmentiu o doutorado. Já do doutorado, gente, já tem muitas repercussões. Porque só uma pessoa com doutorado pode participar de banca de mestrado. Até aí você já pode gerar. Aí é a pergunta que eu faço para vocês. As bancas que ela participou de mestrado na Federal da Bahia, lá na UFBA e também em algumas faculdades privadas, vão ser anuladas? Uma pergunta que eu quero que vocês pesquisem como juristas dessa aula. Eu não vou responder. As monografias que ela orientou na faculdade, que ela coordenou, inclusive, vão ser anuladas? As pessoas que adquiriram o diploma, né, de bacharel em direito, muitas já são advogadas, né, pelo que eu vi do que está sendo reportado nas notícias. Vai ser anulado? Veja bem, né? O fato jurídico ilícito, o conceito básico é um fato que viola as normas jurídicas. Até aí não diz muita coisa no sentido das repercussões. Se esse fato jurídico vai gerar repercussões na vida de terceiros, isso é o que eu pergunto para vocês, encerrando esta aula de hoje. O que é engraçado é que essa figura, ela é aquele combo do clichê da nossa contemporaneidade. Ela é a professora coach blogueira. 180 mil, né? 180 mil seguidores no Instagram. Já escreveu livro até contando a sua própria história. A sua trajetória de vida virou um livro de autoajuda. Só permeadas em superficialidades, em mentiras. Então, pessoal, isso é um fato interessante, porque além dela ter que responder, né, por essas informações viciadas, né, manipuladas, falsificadas, ela ainda, esses atos não é só para si, né, não só vai gerar repercussões para ela, gera repercussões em terceiros. Pode haver um dano moral coletivo diante de uma negligência da universidade que a contratou, que é uma grande faculdade, pessoal. Essa faculdade, ela era uma das mais tradicionais até ser vendida. Ela foi comprada por uma grande corporação educacional e desde então ela foi só ladeira abaixo, né? Desde 2010, né, quando ela foi vendida, só ladeira abaixo. Então, esta é um exercício que eu passo para vocês para a gente discutir, né, na próxima aula. Uma boa tarde, bom dia, boa noite e até a próxima ocasião.